Muito bem, galerinha, vamos lá então, vamos nessa, mais uma semana aí de aulas, começando esse assunto dos polinômios e equações polinomiais, os dois últimos assuntos aí para a gente então tá fechando o ano e aí começarmos então as nossas revisões gerais aí para vocês, né, dentro da finalização aí do nosso ano, tá? Bom, galerinha, então, um polinômio nada mais é do que uma função, tá? Então nós vamos pensar o que é um polinômio, é uma expressão da variável x, coeficientes reais, os expoentes têm que ser números naturais, e o polinômio é uma indeterminação na variável x, ou seja, uma função de x. Né? Então, quer dizer, a primeira coisa que nós vamos analisar é o conceito, né, do que é o polinômio, e esse vídeo ele tem a finalidade aí de revisar com vocês os conceitos iniciais, o que é uma identidade polinomial, como que você compara polinômios, né, como que você faz algumas operações básicas com polinômios, como, por exemplo, soma, subtração, divisão, né, dispositivo de Brillouin-Ruffini, que talvez seja o ponto mais importante nessa ideia inicial aqui a respeito dos polinômios. Tá? Então, é o capítulo 36 do nosso material, teoria sobre polinômios, né? E aí nós vamos começar afirmando que o polinômio ele é uma expressão em x. Tá? Então, primeira ideia lá, gente, o que significa um polinômio p de x? Ó, você pega os coeficientes a n, aí xn, né? Então, o coeficiente a1, aí x elevado a n menos 1, depois o coeficiente A2, x elevado a n menos 2, até chegar a uma constante, que nós vamos chamar de A0. Tá? E esses coeficientes aqui, gente, ó, a n, A1, até o A0, eles são números reais. E o n pertence aos números naturais. Tá? Então não é polinômio, se você pegar uma expressão, por exemplo, raiz quadrada não é polinomial. Para ser polinomial, os expoentes têm que ser números naturais. Tá? Então, você vai considerar uma função polinomial, né? Você vai considerar uma função polinomial, toda função que a gente atribuir CC, conjuntos complexos em números complexos, né? Ela está definida de C em C, domínio e contradomínio, e P, o que ele vai fazer, gente? Ele vai associar x a um polinômio. Ó, ele vai associar x a um polinômio p de x. Tá? Então, isso nós vamos considerar uma função polinomial. Né? Ou seja, assim como a gente tem as funções, galera, lá, x quadrado, x cubo, né? Então, essas funções elas são todas funções polinomiais. O polinômio nada mais é do que uma expressão indeterminada em x. E a função polinomial é isso, é uma função que pega conjuntos complexos, leva nos complexos e associa as imagens através dos polinômios. Tá? Então a primeira coisa que a gente calcula, gente, é o chamado valor numérico do polinômio, né, que seria um p de alfa. Tá? Então a gente vai chamar n aqui o grau do polinômio, tá? Então o maior expoente de x com coeficiente não nulo, né? Então nzinho ali ele vai representar o grau do polinômio, desde que a n seja diferente de zero. Tá? Então n é o maior expoente de x que apareceu no polinômio, então fique atento em relação a isso. E a imagem, né, o valor numérico ou imagem de um número alfa, o que vai significar, gente? Ó, o valor numérico de um polinômio. Então, se você for calcular p de alfa, o que você tem que fazer? Você tem que substituir o x por alfa. Então é a n alfa elevado a n mais a n menos 1 alfa n menos 1, né, até você chegar naquela constante lá, que é o A0. Tá? Tá vendo? Então é a mesma coisa que função, galera. Função por polinômio, ele acaba confundindo aí com a ideia das funções. Né? Nós vamos ter gráficos para representar, imagens, né? Como por exemplo, aí no material de vocês, ele deu um polinômio. Né? Vamos pegar então esse primeiro exemplo aí do nosso material, gente. Olha só. Ele deu um polinômio p de x, e aí 5x elevado à quarta menos 3x elevado ao cubo mais
x elevado ao quadrado menos x mais 2, né? E ele está pedindo que a gente calcule quanto que é o p aplicado em menos 2, ou seja, qual é a imagem do menos 2. Né? Então, gente, vai ficar 5 vezes 16, porque é menos 2 elevado a quarta, né? Aí menos 3 vezes menos 2 ao cubo, que dá menos 8. Aí menos 2 elevado ao quadrado, que é 4. Né? Aí menos 2 mais 2. Tá? Então, P aplicado em menos 2 vai ser igual a 80 somado com 24, né? Aí mais, aqui essa continha geral, né? Menos 2 deu 2, 4 com 4, mais 8. Tá? Então esse vai ser o P aplicado em menos 2. Então ficou 104, 104 com 8. P de menos 2 é igual a 112, tá? Então a imagem que ele gera, sempre você vai substituir o x no valor que ele está pedindo. Isso é o valor numérico de P de alfa. Basta você substituir x por alfa. E você vai chamar de raiz do polinômio. Ó, raiz ou zero do polinômio. Um valor alfa. Então, gente, ó, alfa é chamado raiz do polinômio somente se P de alfa for zero. Isso vai ser chamado raiz do polinômio. Tá? Então, nós vamos zerar o polinômio. Depois a gente vai ter uma interpretação gráfica para essas raízes polinomiais. Então, ele quer saber, né, no exemplo 1, se 1 é raiz desse polinômio aqui. Ó. Então, vamos lá. Primeiro exemplo aí, né? P de x ele é igual a x elevado ao cubo mais 2x elevado ao quadrado menos 2x menos 1. Ele quer saber se 1 é raiz. Bom, galerinha, vamos calcular P1. Então, vai dar 1 mais 2 menos 2 menos 1. Então, zerou. Como zerou, então é porque 1 é raiz do polinômio. Ó, já guarda esse truque aí. Sempre que você somar os coeficientes do polinômio, 1 tem que ser raiz, né? E zerar, né? Somar os coeficientes do polinômio. Essa soma de coeficientes der zero, igual que 2 com menos 2, 1 menos 1, zero. É porque 1 é raiz do polinômio. Então esse é um jeito bem eficaz de você descobrir a raiz do polinômio. Você soma os coeficientes. Se zerar, é porque 1 representa uma raiz desse polinômio, tá? Muito bem, gente. O segundo exemplo, ele falou o seguinte, olha só, ele colocou lá um px, então vamos ficar ligados. Né? Então ele tem um px, de forma que esse px seja x ao cubo, então x ao cubo mais 4x elevado ao quadrado menos ax, então, menos ax mais 1. E ele está dizendo que menos 3 é raiz. Tá? Então, olha só, menos 3 é raiz do polinômio. Galerinha, como é a raiz do polinômio, eu vou substituir o x por menos 3 e vou zerar. Então, menos 3 ao cubo mais 4 vezes menos 3 elevado ao quadrado menos a vezes menos 3 mais 1. Isso aqui vai ter que zerar. Então, menos 3 ao cubo gerou menos 27, né? Aí mais 36, aí na sequência mais 3a mais 1. Isso aqui vai ter que ser igual a zero, tá? Então, galera, 36 com 27 deu 9, 9 mais 1, 10, né? Portanto, 3a é igual a menos 10. E aí a conclusão, portanto, né, o A tem que ser igual a menos 10 terços. Tá? E aí você tem o valor do Azinho ali, né, que está definindo dentro dessa ideia polinomial.
Então fica ligado aí nesses conceitos iniciais. Gente, fazer a imagem do polinômio significa substituir o valor do x no polinômio, né? Aí raiz ou zero do polinômio significa uma imagem que anula, né, aquele polinômio. Então, se alfa é raiz, C, e somente CP de alfa é zero. Né? E aí depois foi o que eu estava comentando com vocês, que nós vamos ter uma interpretação gráfica dessas raízes aí polinomiais. Vai ser importante para a solução das questões, essa ideia de zero polinomial, tá? Muito bem, polinômios idênticos. Vamos mais um tema aí, galerinha. Então vamos ficar ligados aqui, ó. Eu tô sem a minha barra de rolagem aqui, tá, galera? Então, assim, eu vou ficar apagando aqui porque eu não vou conseguir descer a minha tela aqui, tá? Então, todos os momentos vocês vão ver aí que eu vou dar uma limpada na tela para poder estar gravando aí para vocês, né? Então, eu até demorei um pouquinho mais porque eu precisei reinstalar tudo isso aqui, acabou ficando sem a barra de rolagem. Vou ter que acrescentar mais um elemento aqui para poder estar passando as telas, tá? Então, hoje vou estar toda hora limpando a tela aí para poder estar resolvendo os exercícios com vocês. Gente, ó, polinômios idênticos. Então, polinômios idênticos. O que significa isso, gente? Quando que um AX é idêntico a um polinômio bx. Essa igualdade aqui com 3 palitos, você lê identidade, tá? Então, AX é idêntico a bx. Quando que vai acontecer essa identidade polinomial? Gente, então o coeficiente AM tem que ser igual ao coeficiente BM. O coeficiente AM menos 1 tem que ser igual ao coeficiente BM menos 1. Até o coeficiente A0 ser igual ao coeficiente B0. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós vamos comparar os coeficientes de mesmo grau. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aí. Né? Ó, ele deu uma função x ao cubo mais 2x mais 1 menos 1. Então, a função está assim. X ao cubo, eu já vou completar aqui, ó. 0x quadrado mais 2x menos 1. Aí isso tem que ser idêntico a x ao cubo mais p menos 2 x elevado ao quadrado mais mx mais 2n. Então, como que nós vamos comparar esses dois polinômios? Gente, ó, o coeficiente de x ao cubo é 1. Né? O coeficiente de x ao cubo é 1. Então, 1x ao cubo idêntico a 1x ao cubo, ok. Agora, dá uma olhada nisso aqui. 0x quadrado vai ter que ser idêntico a p menos 2x quadrado. Então, significa que p menos 2 vai ter que zerar. Né? P menos 2, gente, é o coeficiente de x quadrado do g, e 0 é o coeficiente de x quadrado do f. Então, significa que p é igual a 2. Vocês estão vendo? Então, essas comparações de polinômios, galerinha, nós vamos fazer assim, tá? Você não vai equacionar, você vai simplesmente igualar os coeficientes de mesma ordem. Ó, 2x tem que ser idêntico a mx. Então, significa que m vai ter que ser igual a 2. Né? Depois, 2n vai ter que ser igual a menos 1. Significa que o n é igual a menos meio. Tá? Então, estão aí os valores. P igual a 2, n igual a 2, n igual a menos meio. Tá vendo? Então, você faz só por comparação. Você não executa a equação. Eu não quero calcular, galera, o valor do x. Eu quero calcular os parâmetros Pm e n para que exista a identidade polinomial. Tá? Mesma coisa no segundo exemplo ali. Ó. Então, esse aqui foi o primeiro exemplo que ele deu. Né? E olha só, a mesma coisa no segundo exemplo, galerinha. O que ele contou para a gente aí? Que x mais 3
sobre x ao quadrado menos 4, eu já vou fatorar esse x quadrado menos 4 assim, gente. Ele é x menos 2, x mais 2. Tá? Eu vou executar a fatoração dele aqui. Isso vai ter que ser a dividido por x mais 2 mais b dividido por x menos 2. Né? Que é a identidade. Tá? Aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o mínimo desse lado aqui, ó. X mais 2 vezes x menos 2. Aí simplificou x mais 2 com x mais 2. A que multiplica x menos 2. E aí mais B que multiplica x mais 2. Do lado direito, gente. X mais 3. E no denominador, x mais 2 vezes x menos 2. Que nós podemos simplificar já, né? Tá? Então, essa fatoração aqui, x quadrado menos 4, você já pode simplificar quanto lá do lado da equação. Então, você tem que resolver o seguinte problema, galerinha. Quer ver? Ó? X mais 3 é idêntico a AX mais BX menos 2A mais 2B. Beleza? Então, quem é o coeficiente de x do lado direito aqui, gente? É A mais B, né? Então, você vai colocar o x em evidência. E do lado esquerdo, o coeficiente é 1. Então, a nossa primeira conclusão, ó, aqui tem um coeficiente 1 e aqui tem um coeficiente A mais B, que está multiplicando x. Então, consequência, o A mais B vai ter que ser 1. Né? E depois, galera, menos 2A mais 2B vai ter que ser 3. E aí, com isso, a gente consegue calcular A e B, é só resolver o sisteminha, né? Nós podemos multiplicar a primeira equação por 2 e somar. Tá? Então, vamos escalonar isso aqui, galera. Aí fica 2A, cancelou, somou 2B com 2B, ficou 4, né? Então, eu multipliquei essa equação por 2 e somei os dois caras, tá? Então, 2B, 4B, aí 5. Então, B, 5 quartos. E como B vale 5 quartos, o A vai ter que ser 1 menos 5 quartos, ou seja, o A menos 1 quarto. Então está aí a solução, B igual a 5 quartos e A menos 1 quarto como resolução da questão. Tudo bem? Então a identidade polinomial é isso, você compara, né, os coeficientes de mesmo grau dos dois lados, tá? Não é para encontrar x, gente. Ó, identidade polinomial você não está resolvendo uma equação. Você está simplesmente comparando os coeficientes de x. Às vezes chega situações como essa aí, tem uma galera que às vezes quer achar o x, não é isso aí que ele está pedindo. Né? Ele só está pedindo os coeficientes do polinômio. Então, os coeficientes polinomiais, 5 quartos e A menos 1 quarto. Muito bem. Ainda, né, como definição inicial, aí, polinômio identicamente nulo significa, gente, que todos os coeficientes são zero. Tá? Então, se todos os coeficientes anular, significa que você tem, então, a n é zero, o a n menos 1 é zero, né? O a n menos 2 é zero, o a zero é zero, quer dizer, todos os coeficientes são zero, aí você consegue um polinômio identicamente nulo. Né? Deixa eu ver se o nosso material aqui tem algum exemplo disso. Não, né? Mas é bem tranquilo também, é só ir pegando os coeficientes igualando a zero, você tem esse polinômio identicamente nulo. Tá? Bom, galera, aí vem as operações básicas com os polinômios. Né? Então, olha só. O que ele vai afirmar aí, gente? Ó, somar, subtrair, multiplicar polinômio, eu tenho convicção que vocês estão ligados, vou fazer os exemplos para deixar respondido aí para vocês.
Mas não tem erro, né? É a mesma coisa que operar com a matemática básica aí, que vocês já sabem fazer as continhas. Então, ele pegou dois polinômios, ele quer somar os dois polinômios, né? Então, gente, o polinômio A, ele é... Então, deixa eu só escrever aqui, né? Então, olha só, o polinômio AX, ele é 4x ao cubo, depois, gente, menos 3x elevado ao quadrado, depois mais 7x menos 5. Aí ele contou que tem um polinômio B, que é x elevado à quinta, mais 5x elevado ao quadrado, menos 3x, mais 3. Então aqui eu acho que não tem novidade alguma, né? Assim, você vai somar esses polinômios. Então quem é o AX mais o BX, ou PX que ele chamou aí, né? Então vai ficar x à quinta, não tem ninguém para somar com x à quinta, a mesma coisa x ao cubo, não tem ninguém para somar com x ao cubo. Agora, 5x quadrado menos 3x quadrado vai dar, gente, 2x elevado ao quadrado mais 4x menos 2. Pronto, executou a soma dos dois polinômios. E depois ele pediu px, ou bx, né, que eu escrevi aí, menos ax. Então, vai ficar esses caras aqui, né, nós vamos ter que subtrair lá de cima, tá? X à quinta não tem ninguém para tirar. Aí você vai fazer menos 4x ao cubo, né? E aí agora só tem que ficar ligado, porque fica 5x quadrado menos 3x ao quadrado. Você está subtraindo os dois agora, tá? Menos 3x menos 7x. Então, menos 10x. 3 menos 5. Pronto, fez a subtração dos dois polinômios, tá vendo? Então não tem novidade alguma, vocês estão ligados nisso. Né? Mesma coisa, gente, para fazer multiplicação de polinômios. Então aqui foi a subtração e a soma, né? Aí para fazer a multiplicação de polinômios, ele deu um exemplo aqui, ó, em que ele quer multiplicar o polinômio x menos 2, ele quer multiplicar por 2x ao quadrado mais x. Então é o que você já conhece, cara, ó. 2x ao cubo, né, mais x elevado ao quadrado menos 4x ao quadrado menos 2x. É o chuveirinho, né? Então, 2x ao cubo menos 3x elevado ao quadrado menos 2x. Está aí, galerinha, resolvido o problema de multiplicação polinomial. Quer dizer, igual você faz as contas de matemática básica, você faz as operações com os polinômios, né, de soma, de subtração. E a divisão, né, que é a particularidade entre os polinômios, gente. Por quê? Quando você vai dividir polinômios, então olha só. Então eu vou pegar um p de x, vai ter um divisor, um quociente e um resto. Então, gente, prova real da divisão. Quem é px? É quociente pelo divisor mais o resto. Essa equação aqui vai ser a equação que vai nos acompanhar daqui para frente. Tá? Então fica ligado. Se eu falar que P de x é divisível por D, é porque o resto é nulo. E se não for divisível, ó, isso aqui é uma informação importante. Ou o resto de x é nulo, aí nesse caso P de x é divisível por D de x, né? Ou
Ou, segunda possibilidade, gente, o grau do resto é menor que o grau do divisor. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você estiver fazendo uma divisão por um polinômio de primeiro grau, o grau do resto tem que ser zero. Se você estiver fazendo por um polinômio de segundo grau, o resto tem que ser grau 1, ele tem que ser na forma ax mais b. Se for de terceiro grau, o resto ax quadrado mais bx mais c. Tá? Então a gente vai ter que equacionar isso nas questões, galera. Se ele falar que é divisível, ok, resto zero. Beleza, se não for, aí você vai ter que colocar um resto de grau menor do que d. Né? Então você olha lá, se o grau de d for 3, o resto tem grau 2. Se o grau de d for 2, é porque então o resto tem grau 1. Ele vai ser da forma x mais b. Né? Então isso vai ser importante para quando a gente estiver desenvolvendo as questões, tá? Então, meninos, vamos recordar aqui o método das chaves, né? Como que você vai executar a divisão polinomial, bem simples. É igual a gente divide número, né? Só que a gente vai ter que tomar cuidado aí que nós estamos fazendo uma divisão algébrica, né? Com letra. Então a gente vai ter que fazer alguns ajustes aí nas continhas, mas eu acredito que vocês não tenham muitas dificuldades. Aí nós vamos ter um dispositivo prático para divisão, né? Que é chamado de dispositivo Bell-Ruffini, e o teorema do resto, né, que são os dois pontos finais aí para esse início de estudo de polinômios que eu considero que é importante que você tenha, né, em mente isso daí, tá? Então, galerinha, como que funciona a divisão? Vamos recordar aqui. Ó, primeiro exemplo que ele deu, ele quer dividir um polinômio. Olha só, então nós vamos fazer a divisão do polinômio. 6x à quarta menos x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x mais 1. Eu vou dividir isso por 2x quadrado mais x menos 3. Então só se preocupa com o primeiro, gente. Só aqui, ó, 6x à quarta por 2x quadrado. Bom, 6 dividido por 2 dá 3. E x à quarta dividido por x ao quadrado, x elevado ao quadrado. Quando você vai fazer essa continha com número, o que você faz? Você multiplica e subtrai lá, né? Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou fazer assim, ó, menos 6x à quarta, 3x quadrado vezes x deu 3x ao cubo, e 3x quadrado vezes menos 3 fica menos 9x quadrado. Aí eu vou subtrair os dois polinômios. Então aqui cancelou, menos x ao cubo com menos 3x ao cubo ficou menos 4x ao cubo. 3x quadrado com menos 9 deu 12x elevado ao quadrado, e o restante não tem o que tirar. Então é menos x mais 1. Vocês estão vendo? Então é bem simples, né? Dá um pouquinho de trabalho, isso é verdade. Porque você vai ter que fazer um por um. Né? Mas é bem tranquilo, né? Essa ideia aqui da divisão polinomial, chamado método de D'Alembert, ou método das chaves, tá? Você vai determinando esses coeficientes aqui, né? 3x quadrado, próximo, gente. Pega menos 4x quadrado e divide por 2x quadrado. Menos 4 dividido por 2 deu menos 2. X ao cubo dividido por x quadrado dá x. Agora multiplica 1 por 1 e subtrai, né? Então vai ficar menos 4x ao cubo, aí menos 2x ao quadrado, mais 6x. Só que aí nós temos que subtrair, né? Você tem que só tomar esse cuidado. Aí cancelou o x ao cubo. Aqui vai dar 14x elevado ao quadrado menos 7x mais 1. Beleza? E agora vamos fechar com 7, né? 14 dividido por 2 dá 7. X quadrado por x quadrado.
E aí já não vou eliminar o x quadrado, galera, já não tem mais como fazer a divisão, porque vai cair num polinômio de primeiro grau ou grau zero, né? Um dos dois aí, tá? Então vamos lá. Menos fica 14x elevado ao quadrado, 7x, né? E menos 21. Bom, então quem vai ser o resto já da divisão? Por que resto, gente? Porque x quadrado eliminou. Ó, o resto vai ficar menos 14x, 1 menos 21 ficou mais 22. Pronto. Não tem condições de dividir x por x quadrado. Então, encerrou o processo de divisão. Nesse caso, não é divisível, porque deixou um resto de primeiro grau. O divisor é de segundo grau, e vocês podem observar que ele deixou um resto de primeiro grau, tá vendo? Então dá um pouquinho de trabalho ali, que você tem que fazer um por um, mas é uma ideia bem simples, né, para você estar respondendo esse tipo de situação, tá? Então vamos lá, letra B, ele quer mais uma divisão aí, né? Então, a gente, vai ficar 3x ao cubo menos 14x elevado ao quadrado mais 23x menos 10. Nós vamos ter que dividir isso daqui por x elevado ao quadrado menos 4x mais 5, tá? Então, 3 dividido por 1 deu 3, x quadrado, x ao cubo por x quadrado deu x. Agora vamos multiplicar e vamos tirar, né? Então vai ficar, gente, 3x ao cubo menos 12x elevado ao quadrado mais 15x, né? Agora vamos tirar um do outro aí, galera. Ó, então, a partir do momento que você simplificou, menos 14 com mais 12 ficou menos 2x elevado ao quadrado. 23 menos 15, né? Então, 8x menos 10. Beleza? E agora, menos 2x quadrado, aqui gerou menos 2. Né? Então, menos 2x elevado ao quadrado. Aí, galera, mais 8x menos 10, o que vai zerar o resto. Então, nesse caso, significa que o polinômio f é divisível pelo polinômio g. Olha o resto da divisão aqui, ó. Zerou. Né? Então, o quociente 3x menos 2. Tá? Então, vamos ficar ligado nisso. É importante. Né? Agora, é prático esse método? Claro que não. Né? Não é prático. Você tem que fazer um por um. Então, gente, é por isso que quando a gente for trabalhar com as ideias polinomiais, nós vamos usar um dispositivo prático chamado dispositivo de Brioche-Ruffini. Quando que eu vou usar esse dispositivo de Brioche-Ruffini? Quando eu for pegar um P de x e for dividir esse P de x por x menos a. Tá? Então, como que funciona esse dispositivo prático? Gente, ó, você descobre a raiz do divisor. Você vai colocar numa chave chamada chave de Briot. E aqui eu pego só os coeficientes, tá? Então é o coeficiente AN, depois é o coeficiente AN menos 1. Né? Isso aqui vai até o coeficiente A0. Então você vai fazer assim, você vai copiar esse primeiro coeficiente, né? Porque na divisão polinomial sempre são iguais. E aí é que vem o lado top do negócio. Ó, você multiplica pela raiz e soma o número que vem lá na frente. Tá? Então é isso aqui, galerinha. Ó. A gente vai multiplicar isso aqui e somar pelo número que vem aqui na frente. Né? Aí vai dar um coeficiente aqui, seria o AN vezes A, mais AN menos 1.
Tá? Então aqui é multiplicação e aqui em cima é soma. Você vai executando isso até o último coeficiente aqui, moçada, ó, que vai representar o resto da divisão. Tá? Então aqui o último coeficiente, ele representa o resto da divisão. Então é um dispositivo bem prático, vocês vão ver, é bem simples, né? Facilita bastante as nossas continhas. Já vou dar o exemplo aí para vocês. Tem dois que a gente está respondendo, né? Usando essa chave aí de Brillo-Ruffini. E aí depois a ideia do teorema do resto, né? Que eu comentei com vocês aí, que são os pontos importantes para esse início do nosso estudo dos polinômios. Beleza, galerinha? Então, olha só. Vamos pegar o polinômio. Dois exemplos ele deu aí. Ó. Então eu vou pegar, gente, eu vou dividir por x menos 3. Qual é a raiz de x menos 3? 3. Tá? Então é 1x ao cubo, 1x ao cubo, menos 4x elevado ao quadrado, mais 5x, menos 2. São os coeficientes do polinômio fx. O que é importante você observar? Que se pular o 1 grau, você tem que completar com 0, tá? Então você vê que eu fui na sequência aí, gente. X ao cubo, x ao quadrado, x e a constante menos 2. Copia a primeira aqui, ó. Aí multiplica 1 vezes 3 e soma com menos 4. Menos 1. Né? Então 1 vezes 3 somou com menos 4, menos 1. Agora repete o processo. Menos 1 vezes 3 deu menos 3, com 5 deu 2. 2 vezes 3 deu 6. 6 menos 2 deu 4. Isso aqui é o resto da divisão. Então, gente, o quociente é... Olha os coeficientes aqui, ó, 1, menos 1 e 2. Então, você vai pegar... A primeira linha é de um polinômio cúbico, né? Então, significa que o quociente vai ser um polinômio de segundo grau. Ó, 1x² menos x mais 2. Tá? E, gente, o que é importante você observar? Que esses coeficientes aqui, ó, 1, menos 1 e 2, são esses coeficientes aqui. 1, menos 1 e 2. Eu sei que o polinômio é de segundo grau, porque a primeira linha é de terceiro. Cada vez que eu usar o dispositivo de Brillo-Ruffini, eu vou reduzir 1 grau do meu polinômio. Tá? Então fica atento a isso. A primeira linha é um polinômio de terceiro grau, então a segunda linha vai ser um polinômio de segundo grau. Se eu aplicasse de novo o dispositivo, a outra linha seria um polinômio de primeiro grau, e aí vai. Né? Cada vez que você aplicar o dispositivo, você vai reduzindo um grau do polinômio. Tá? Muito bem, galerinha, e aí, né, o resto aqui da nossa divisão, 4. Então, não é divisível, porque se fosse divisível, teria deixado o resto igual a zero, tá? Olha o outro exemplo lá. Qual que é a raiz do x mais 2? A raiz do x mais 2 é o menos 2, tem que igualar a zero, né? E aí tirar a raiz do polinômio, tá? Então pega lá o menos 2. Bom, galera, 2x ao cubo, 0x elevado ao quadrado, menos 5x mais 1. Desce o primeiro coeficiente, menos 4 com 0 deu menos 4. 8 com 5 deu 3, né? Menos 4 vezes menos 2 deu 8, com 5 deu 3. Menos 6 agora, 3 com menos 2, menos 6. Mais 1, menos 5, né? Então tá aí o resto da divisão, ó, tá? Como eu queria dividir por x mais 2, então eu acabei concluindo que o resto
é igual a menos 5. Então é 0, 2x ao cubo, 0x ao quadrado, menos 5x mais 1. Como a raiz era menos 2, né? Aí nós fomos executando a continha aqui, ó, tá? Então ficou 8, 3, 5, menos 6 com 1, menos 5. Esses caras aqui, 2, menos 4 e 3 são os coeficientes do polinômio de segundo grau. Então fica 2x² menos 4x mais 3, né? E o resto igual a menos 5, tá? Então essa é a ideia da divisão polinomial. Agora, meninos, ó, o dispositivo de Pegar Ruffini, fica ligado nele aí. Vai ser muito útil quando a gente for responder equações, gente. É uma coisa impressionante. Às vezes você sabe a raiz de uma equação, você usa o dispositivo de Pegar Ruffini, né, para agilizar a resolução do problema. Tá? Então você vai pegar o dispositivo de Briot, com o dispositivo de Briot a gente consegue reduzir o grau da equação de uma forma muito eficaz. Né? E o teorema do resto, para a gente fechar então esse nosso vídeo inicial aqui, galerinha. Olha só, então vamos lá, teorema do resto. Muito bem, o que afirma o teorema do resto? Você vai dividir px por x menos a. Aí vai gerar aqui um quociente e um resto. Né? Como que eu equaciono isso? Px é x menos a vezes o quociente mais o resto. Gente, se você fizer a raiz x igual a, por que a raiz aqui, né? X menos a igual a zero, portanto x igual a a. Olha o que acontece, fica PA, isso aqui zerou, 0 vezes Q dá zero, e aí sobra o resto da divisão. Né? Então isso é chamado teorema do resto. Se você calcular o P da raiz do divisor, a imagem, né, do PA vai ter que ser igual ao resto da divisão, tá? Na verdade, você pode, todo problema, cara, você pode equacionar, né, pela divisão polinomial e aí começar a enxergar as raízes e ir substituindo essas raízes. Então, geralmente, eu oriento meus alunos assim, né? Monta a divisão polinomial e aí vai enxergando quais são as raízes, vai substituindo para você poder chegar na solução do problema, tá? Então, por exemplo, qual é o resto da divisão de px? Olha só, primeiro exemplo ali, gente. Ó, então, px é 3x ao quadrado menos 17x mais 15. Aí ele vai dividir por x menos 2. Então tem que ser x menos 2 pelo quociente mais o resto. Só que se eu fizer x igual a 2, eu vou zerar isso aqui, né? Aí já vai dar o resto da divisão. Então eu faço x igual a 2. Portanto, 3 vezes 2 elevado ao quadrado, menos 17 vezes 2, mais 15. Isso aqui, a gente, vai ter que ser o resto da divisão, tá? Então aqui deu 4 vezes 3, 12, 12 com 15, 27. 27 menos 34, então o resto menos 7, tá? Então esse é o resto aí da divisão, que seria o P de 2, né? P aplicado em 2. A mesma coisa ele pediu que o polinômio tem que ser divisível por x menos 3. Então eu vou armar a equação polinomial, ó. X ao cubo menos 4x elevado ao quadrado mais mx menos 5. Eu vou dividir por x menos 3. Então fica x menos 3 vezes o quociente. E ele falou que é divisível, então não tem resto.
Tá? Então, nossa equação é essa, não tem resto porque a questão colocou que é divisível. Bom, mas então eu vou pegar a raiz aqui, x igual a 3, né? Porque aí eu zero isso aqui, ó. Tá? Se eu fizer x igual a 3, eu vou zerar isso aqui. Então fica 27, porque x é igual a 3, menos 4 vezes 9, mais 3m menos 5, do lado direito, zerou, já foi a questão, né? Então ficou 27 menos 36. 27 menos 36 deu menos 9, é isso, né? Então 27 menos 36 deu menos 9, menos 9 com menos 5, menos 14. Então m 14 terços, tá? Então essa vai ser a ideia, né, dessa divisão polinomial. Olha mais um exemplo lá, gente, vamos nessa, vamos fazer mais um aqui, ó. Exemplo número 3. O que ele contou aí, galerinha? Que se você pegar p de x e dividir por x menos 1, dá resto 2. Ó, então vamos pegar um q de x, tá? Vou colocar assim, resto 2. Bom, então se você fizer x igual a 1, você conclui que p de 1 aqui 0 é igual a 2. Certo? Depois, se a gente pegar p de x e dividir por x mais 1, então, galera, ó, vai dar um outro quociente, e ele falou que o resto é igual a 3. Bom, qual que é a raiz aqui? A raiz é menos 1, né? X mais 1 igual a 0, x igual a menos 1. Então, se eu fizer x igual a menos 1, eu vou concluir que o p de menos 1, aqui zerou, é igual a 3. Então, p de x, quando você dividir por x menos 1 vezes x mais 1, gente, vai dar um quociente que eu não sei quem é, e olha o resto, ó. Você tem que tomar cuidado, porque o teu divisor agora é um polinômio de segundo grau, né? É x ao quadrado menos 1. Então, o teu resto, ele tem que ser um polinômio de primeiro grau. Beleza? Quais são as informações que eu tenho? P de 1. Né? Se você colocar 1 aqui, você vai zerar, vai ficar A mais B. E o P de menos 1. Se você colocar menos 1 aqui, vai zerar. E esse pedaço vai ficar menos A mais B. Eu troquei o x por 1 e por menos 1, tá, gente? Nessa equação aqui, galera, ó, nessa equação aqui, eu troquei o x por 1 e por menos 1. Você fala, Elias, mas por que 1 e menos 1? Porque são as raízes ali, né? Você tem o x menos 1 vezes x mais 1. As raízes são 1 e menos 1. Então eu troquei pelas duas raízes. Cara, mas P de 1 é 2. Então A mais B vale 2. E menos A mais B é igual a 3. Tá lá, ó. Já era a questão, né? Tá vendo? Então, respondido o exercício, né? Agora você descobre quem é o A, quem é o B, o resto da divisão é a x mais B. Então, galerinha, o B tem que ser igual a 2,5, 5 sobre 2, e o A tem que ser igual a menos meio. Tá? Então, quem é o resto de x? É menos meio x mais B, que é igual a 5 sobre 2. Esse é o resto da divisão do polinômio que ele está pedindo ali, né? Que a gente faça, tá? Show de bola? Legal, e aí na nossa live de quinta-feira eu comento mais alguns com vocês. Né? Vou fazer algumas propriedades gráficas a respeito das raízes dos polinômios, fatorações dos polinômios, para a gente poder então iniciar as equações polinomiais. Galera, a equação polinomial é consequência de polinômio. Primeira coisa, nessa semana, deixar bem estudadinho os polinômios. Na aula de quinta eu devo começar as equações polinomiais para
na semana que vem a gente está liquidando de vez aí o nosso assunto. Beleza, galerinha? Então é isso, né? Ficam dois exercícios. Quando for na nossa live de quinta, eu comento as duas questões com vocês e devo fazer mais algumas atividades envolvendo essas ideias polinomiais. Valeu? É isso, galera. Beijo no coração. Nos vemos. Valeu. Até quinta. A gente se vê, gente. Tchau. Boa semana e bons estudos.